Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. O textual está em Isaías 64:4 e está escrito assim: porque desde a eternidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Verdade prática. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, capítulo 4, versículos 5 a 17, depois capítulo 5, versículos de 1 a 3, ainda o versículo 7 e o versículo 8. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Segundo, considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. E terceiro, demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Comigo, o professor Joás, nós estamos na 10ª lição desse trimestre. Estamos falando durante todo o trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Professor, até agora nós estudamos 9 lições. A última lição, a conspiração de Ramã contra os judeus. A penúltima, a resistência de Mardoqueu. E a antepenúltima, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Por que eu falei isso? Porque começou com a deposição da rainha, depois veio a conspiração de Ramã, a resistência de Mardoqueu trabalhava a porta, depois a conspiração de Ramã, o plano diabólico que ele fez para exterminar os judeus. E agora nós vamos estudar a conspiração, como é que se deu esse plano, onde foi, como foi, quando foi e por que foi. Nós vamos estudar isso hoje. Deus está trabalhando aí desde o primeiro versículo do livro, né? E, embora a gente não veja o nome dele ali, mas a gente vê isso aí, a providência de Deus em cada linha, né? Em cada situação que envolve essa história toda. E hoje a gente vai ver como Deus proveu, né, o que foi importante para que o final da história fosse diferente, né? Como que Deus proveu assim, até estratégia, né, tanto para Mardoqueu quanto para Esther, do que fazer, como fazer, né, para reverter aquela situação, tentar reverter de algum modo, né? Uma vez que há um decreto publicado, né, em todas as províncias, né, pelo menos uma centena de povos muito distantes uns dos outros, né, mas que faziam parte do mesmo governo. A gente já viu em lições passadas como isso aconteceu, né, como que era uma referência aos correios daquela época, né, desse governo aí. E a situação parece que não tem o que fazer, parece que não tem saída, parece que agora é o fim, né, desse povo que tem Deus no sobrenome. Aí, no meio disso aí, a gente vai ver a história de hoje, né? A Esther fica sabendo e aí eles entram em contato, Esther e Mardoqueu, e acabam bolando um plano que a gente vai ver nas lições que vem, né? Como que vai acontecer. E no final vai dar tudo certo. Verdade, professor. A palavra-chave da nossa lição de hoje é livramento. E quem está nos assistindo, quem nos acompanha aí, sabe que nós estamos desde a primeira lição, da primeira até a 5ª lição nós falamos de Ruth, e da 6ª lição até a 13ª nós vamos falar sobre Esther. O livro de Esther, professor, você já citou aí, um livro na Bíblia que não aparece o nome Deus, mas a gente vê Deus na história, controlando, guiando tudo. Deus trabalha, né, em favor do seu povo, mesmo quando aparentemente esse trabalhar dele não está tão evidente, né? Uma outra curiosidade do livro de Esther é que o maior versículo da Bíblia está no livro de Esther, né? É interessante. Muito bom. Bom, vamos lá, professor. Introdução. Nessa lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Professor, é interessante quando a gente vê essas afirmações. O decreto do rei estava assinado. E um decreto do rei ele não pode ser revogado. Segundo, a ordem de extermínio tinha chegado em todas as províncias.
era um império muito extenso, territorialmente falando. O correio foi 10, era muito rápido, um exemplo hoje de logística e agilidade nos dias atuais. Já tinha um dia definido para a matança, seria o dia definido no decreto, e agora a única coisa que restava para eles, que deveria ser a primeira atitude, foi, né? A gente pensa assim, será que esse povo orou só? Não, desde o início a gente vê eles preocupados. Era clamar a Deus, confiar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas 3 afirmações: a ordem do extermínio tinha chegado em todas as províncias, o dia já estava definido, né? E não tinha mais o que fazer, não. Parece, né? Em situações assim, aí a gente vê o que fez Mardoqueu, né? Certamente é o que fizeram todos os judeus que estavam espalhados nessas províncias todas, né? Ele se vestiu, né? Vamos usar a figura que o texto usa, se vestiu de tristeza, né? De amargura e clamor, né? O que Mardoqueu fez foi levantar um clamor. Para quem, né? Para quem que Mardoqueu está clamando? Né? É a coisa que a gente falou, às vezes não está tão evidente assim, né? Deus na história, mas ele está lá, né? O tempo todo ele está lá. Deus jamais rejeitou o seu povo, né? Isso nunca vai acontecer, né? E aí, mesmo quando parece que o povo de Deus está abandonado, parece que é o fim, né? Alguma coisa vai demonstrar o contrário, né? De alguma forma, a providência de Deus vai agir, né? E esse povo vai perceber que, na verdade, nunca esteve sozinho, né? Deus sempre esteve lá. E é o que a gente vê nessa história aí, né? Mardoqueu está clamando, e esse clamor é para o Deus que pode resolver essa situação. Verdade. Grandes livramentos, professor, e grandes avivamentos que a gente vê também na história. Como é que eu vou te falar? Começa com uma pessoa, começa com a minoria mesmo. A gente pensa assim, Deus vai trazer um avivamento no Brasil, no mundo, e vai mover igrejas, dezenas de pastores, e a gente vê em toda a história, principalmente a história bíblica e também a história que nós conhecemos, a história da igreja. Tudo começou com pouquinha coisa, com uma pessoa, com 2, e as coisas foram tomando forma, e quando se percebeu, a ação de Deus foi gigantesca no meio de todo o povo. Aqui não foi diferente, né? É isso, Deus sempre age, né, na história em favor do seu povo. Vamos lá, o perigoso plano e o temor de Esther é o capítulo 1, e nós vamos estudar em 3 subtópicos. Primeiro, lamento, choro e compadecimento. Segundo, um obstáculo real. E terceiro, autoritarismo e morte. Mardoqueu não escondeu o seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, e que as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Ataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Bom, professor, nós vemos aqui um pouquinho dessa história. Os judeus se comportavam dessa forma, né? Eles se deixavam... como é que eu vou falar, exteriorizar o sentimento do coração, e era assim mesmo, em períodos que eles estavam jejuando, por exemplo, por alguma situação de toda a nação. O semblante contristava, o coração se abatia, as roupas eram mudadas. Com Mardoqueu foi assim. Mas a gente vê aqui um destaque muito interessante pelo autor, e a gente vê pela Bíblia que esse sentimento de Mardoqueu era sincero, não era para aparecer, não era para enviar uma mensagem negativa, era do coração mesmo, era sincero. Ainda que nessa cultura, né, até hoje tem um pouco disso, na cultura oriental, esse tipo de emoção, às vezes, né, pode ser fingido, pode acontecer, né, mas não era o caso aí, né? Você vê, ele faz todo esse ritual, rasga as roupas que ele estava,
se veste de pano de saco, né? De coisa que é para levar o lixo, né? Põe cinza na cabeça, né? E começa a clamar por livramento. E assim, essa tristeza é muito visível, de longe, né, se vê. Tanto é que a notícia chega para Esther, né? Você está sabendo do seu tio? Ele está lá, mal vestido, com cinzas na cabeça e clamando por livramento. E a Esther não entendeu nada porque, misteriosamente, é muito estranho até, né? Ela não sabia do decreto do rei. Você vai ver no texto até que tem muito tempo que ela nem vê o rei, né? Tem pelo menos um mês que ela não vê o rei. E um decreto desse tamanho, né, uma coisa dessa magnitude, né, que envolveu publicidade em todas as províncias, como que a rainha não fica sabendo? Ela é a rainha, né? Isso leva a gente a pensar que não era algo tão glamuroso assim, né? A vida palaciana, né? A vida palaciana nessa época aí, como em muitas outras na história, né, geralmente é uma vida solitária, é uma vida cheia de fingimento, restrição, né? É uma prisão chique, né, vamos dizer assim. Porque a própria cultura que aparece aí no texto, né, de ninguém poder entrar na presença do rei sem aviso prévio, né, sem ser convidado, né, isso já dá para nós pistas dessa realidade. Era uma vida solitária. A gente pode pensar por que era assim, né, por que ninguém podia entrar sem ser convidado. Podem ter várias razões para isso. Primeiro é o orgulho mesmo, né, a arrogância de se eu não for tão acessível assim, se eu não for tão visto assim, né, tão visitado assim, pelas coisas que eu faço para o bem do povo, né, o povo vai me idolatrar. Embora vou ser Deus para eles, né, eles não estão me vendo, mas estão vendo as minhas obras. Né? Então tinha um pouco dessa coisa do orgulho, né, do político, tem muito disso, né? E aí ele, embora não seja visto, será idolatrado, será, né, reverenciado. E também, né, evitar conspirações, né? Era muito comum, né, uma esposa, uma concubina, um filho, um irmão, né? O até tu Brutus não é uma frasezinha de efeito, né? Era muito comum a conspiração, alguém muito próximo do rei assassinar o rei, como aconteceu com Artaxerxes, né? Há indícios históricos do envolvimento do rei Xerxes, né? Envolvimento de Artaxerxes na tomada do poder aí, no assassinato do rei, né? Se a gente for ler a história, a gente vai ver muito isso. No Império Romano, por exemplo, quase todos os imperadores tiveram um fim trágico. Sempre assim, né? Sempre conspiração de gente próxima. Então, isso é coisa da vida do palácio, né? É uma coisa que envolve poder, né? E poder é um negócio meio perigoso. Demais. Outra coisa, professor, que nós destacamos aqui também, que quando nós olhamos hoje para os nossos dias atuais, se tratando de comunicação, é uma coisa. Voltando aí nesse tempo da Rainha Esther, né, não tinha mídia, não tinha plataforma digital, não tinha nada. Mesmo assim, a eficiência da comunicação era alta. Só que ela estava num lugar praticamente isolada, num palácio, não tinha informação que os de fora tinham, né? Era a rainha, tá, mas o rei privou ela disso aí. E o próprio Ramã sabia também, né? Ele sabia quem era, ele sabia as origens, né? Por mais que ele não tinha certeza, mas cogitava alguma coisa. Né? Você vê que não é assim, ela é rainha, mas é só mais uma das 360 mulheres que ele tem, né, no seu harém. Né? Na prática é isso. Né? Não era tão glamuroso assim como alguns pensam, né? Verdade. O bom da cultura e conhecer a história da época é porque facilita demais a interpretação e o auxílio da exegese do texto. Isso é muito bom. Ponto 2, um obstáculo real
Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Ester informada de todo o ardiloso plano de Ramã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Ester respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. A sentença era morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, mortos no trono. Era uma segurança violenta, né? Para a gente, né, distante culturalmente disso tudo aí, parece muito estranho, né? Poxa vida, proibido falar com o cara, né? Mas assim, era um jeito de se proteger de alguma forma, né? Dessas conspirações todas, o que não era tão eficaz assim, né? Visto que o próprio Xerxes foi vítima de uma conspiração, né? Os próximos, né? Se a gente olhar para hoje, professor, não é fácil falar com o presidente da República, com o governador do estado, com o prefeito. Tem essa segurança também, não é simples assim só chegar. No caso aqui da cultura medo-persa, era que se o rei estendesse o cetro, levantasse o cetro, a pessoa podia entrar tranquilo. Caso contrário, ninguém chegava diante do rei sem uma liberação, sem o rei mandar chamar. A verdade é essa. Não era simples assim, né? E por fim, o ponto 3, autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Ester. 2 dos seus guardas, aliás, já haviam tramado de sua morte anos antes, e está registrado em Ester 3:21. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos dos seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio. É interessante essas questões. Acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Olha essa situação desse ditador, desse líbio aí, Muammar Gaddafi. Isso foi em 2011. Professor, eu achei muito interessante esse ponto 3, autoritarismo e morte, que essas decisões autoritárias produzem muitos inimigos. Não quer dizer que o líder tem que ser... existem, né, na administração moderna, pelo menos 3 tipos de liderança, né? O líder autoritário, o democrático e o liberal. E sempre alguém faz a pergunta, qual que é o mais ideal? O mais ideal vai depender das circunstâncias que o líder vive. Tem hora que tem que usar a força do poder, tem hora que tem que ser mais liberal, tem hora que tem que ser democrático, tem que ouvir. Então ele precisa ter esses 3 pontos, precisa ter um equilíbrio. Não é que ele vai oscilar na sua liderança, mas precisa ter equilíbrio. Mas o líder que é muito autoritário, que exige, que cobra e que não dá exemplo, isso é muito perigoso, porque ele cria muitos inimigos. E os inimigos podem minar o reinado desse rei. Não é bom fazer tanta gente querendo sua cabeça assim, né? Fazer muitos inimigos, né? E assim, essa coisa de liderança não é tão simples, né? Não é fácil. E aí um líder, no caso o Xerxes aí, que não tem a sabedoria a seu favor, né? A sabedoria de Deus, não é amigo de Deus, ele vai estar muito mais sujeito a essas coisas, a essas conspirações, a essas inimizades todas, né? Vai estar muito mais sujeito do que alguém que é liderado por Deus, né? Lidera muitas pessoas, mas é liderado por Deus, né? Isso faz toda a diferença. E a gente vê isso nessa história aí, né? Você vê que quando Ester consegue se aproximar, ele demonstra, né? Uma solicitude, né? Ele demonstra até uma generosidade com ela, mas ela só fez isso, ela só foi até ele, né, para que ele estendesse o cetro, depois de uma estratégia, né, que ela e Mardoqueu conseguiram se organizar para isso, né, colocar o povo, os ministros, né, as pessoas de liderança do povo judeu, né, para orar por ela, e até os servos dessas pessoas, né, até as pessoas, os empregados, as pessoas envolvidas com eles, né, para jejuar, né, e jejum aí
né? Nós estamos falando de um jejum bíblico. Né? Jejum aí, na prática, o que significa é que por 3 dias, todo judeu e seus amigos e as pessoas mais chegadas, seus empregados e tudo, jejuou, orou, falou com Deus, se consagrou a Deus, né, buscando, se humilhou na presença de Deus, buscando livramento, buscando o favor de Deus, para que Deus estivesse com Esther quando ela fosse fazer isso, né? E ela só teve essa solicitude toda, até metade do reino, se você pedir, né? Ele estava sendo assim exagerado, né? Ele estava exagerando, mas é porque ele estava mesmo com o coração aberto, né, para o que ela queria. E isso é porque Deus estava agindo. E Deus estava agindo porque ele já tinha previsto isso tudo e ele estava respondendo às orações do seu povo, né? Que por esse tempo aí se consagrou, buscou a Deus com humildade, reconhecendo sua soberania. Não tem outro caminho, professor, a não ser orar, jejuar, buscar de Deus, buscar esse direcionamento. E quando o povo busca esse direcionamento, vem o socorro da parte de Deus. Isso é fato. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com a segunda parte dessa lição que é maravilhosa. Então te convido a estar conosco. Não saia daí que voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Olá, queridos, estamos de volta. Nós estamos estudando hoje a lição de número 10. Professor Joás, no primeiro bloco aí nós falamos do plano de livramento e o papel de Esther. Falamos da dificuldade palaciana que não
não era brinquedo, né? Quem olha assim acha que é uma vida glamurosa, mas por trás disso aí nos bastidores é ferrenho. Nós já citamos aqui algumas vezes, eu vou citar de novo, por se falar de vida palaciana. Quem ainda não entende ou quem não sabe como é que é uma vida palaciana, se der uma lidinha aí no Príncipe de Maquiavel, vai entender muita coisa. É um livro muito antigo, um clássico. Acho que todo mundo tinha que ler esse livro, O Príncipe de Maquiavel, para entender como é que se lida com o poder, como é que é a vida palaciana, como é que é a influência de palavras. Acho que todo mundo tinha que ler esse livro. Para nós parece molezinha, né? Porque tem Brasília, né? Brasília. Aí parece que os bastidores do poder é molezinha, coisa, né? É só mamata, né? E não é assim, né? Vai para ver. Poder mesmo, aonde ele se desenrola, é um negócio complicado, porque tem muita coisa envolvida, né? E tem muitas vidas em jogo. Verdade. E aí os bastidores é o que a gente está vendo aí, pelo menos o que a gente vê na história, né? Quando a gente lê essas histórias que o senhor está falando aí, né? Até das histórias mais antigas, né? Até das ficcionais, né, são baseados no que acontece na vida palaciana mesmo, né? Então não é coisa tão simples, né? Às vezes o que a gente olha à distância parece muito glamuroso, né? Na prática é algo penoso, né? É algo muito mais complexo do que parece. Professor, mas alguém pode pensar assim, vocês estão falando do império que estava governando o mundo, que é um império realmente a força do exército, a força marítima do Império Persa era muito grande. Será que isso acontecia em outros impérios? Se você quiser, um dos mais antigos do mundo, o Egito, que é uma das civilizações mais antigas do mundo, você vai ver aí faraó sendo assassinado. E olha a segurança que um faraó tinha. Então essa forma de bloqueio de acesso a determinadas pessoas é exatamente para se prevenir de conspirações. No ponto 2 aqui, professor, nós vamos falar aí de Mardoqueu convence Esther. Ponto 1, confiando na providência divina. Ponto 2, primeiro Deus, depois o homem. E 3, confiar em Deus não é tentá-lo. Devido ao tempo, deixa eu ler alguns parágrafos aqui, a gente faz um comentário desse capítulo 2 aí. Esther apresentou a Mardoqueu a sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissesse a ela que não confiasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus sem exceção, inclusive ela. 2. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuassem por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que a assistiam no palácio. E por fim, o ponto 3, confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esther estava disposta a morrer. 3 pontos aqui, professor. Primeiro, confiando na providência divina. Mardoqueu alertou ela, não pensa que você está no palácio, você vai ser livre desse decreto do rei, não. É sem exceção, onde tiver um judeu vai ser exterminado. Esther falou, tem 30 dias que o rei nem me chama, mas o Mardoqueu insistiu, faça isso, e ela fez. Ela chamou o povo para orar. Primeiro ela foi buscar socorro de Deus e não no homem. Ela tinha poder para entrar diante do rei? Tinha. Poderia morrer, como qualquer um, poderia morrer, mas antes ela resolveu orar, jejuar e buscar Deus, fez isso. Depois ela não tentou a Deus. Ela poderia ir confiando que o povo estava orando. Ela disse, não, vou confiar, vou esperar, vou fazer minha parte e depois eu vou me apresentar ao rei. Foi, como diz o bom mineiro, batata. Às vezes a situação parece óbvia, ainda que hajam ameaças, né, em volta e haja perigo em volta. Às vezes a saída é óbvia. O que precisa ser feito é isso,
né? Você tem muita clareza do que tem que fazer, né? E aí o cristão verdadeiro, né? Ele precisa estar sempre atento a isso, né? O cristão verdadeiro, ele precisa dessas coisas, ele precisa de sabedoria, né? Para discernir o que é bom, porque se eu fizer isso aqui vai ser mal, né? Eu vou prejudicar alguém, eu vou prejudicar algumas pessoas, eu vou, né, prejudicar a minha família ou o meu patrão. Então, isso aqui é mal. Precisa de sabedoria para discernir, né, o que é mal do que é bom, né? Então, um cristão verdadeiro precisa de sabedoria. E isso aí dá para ver que Esther tinha, né, de Deus. Mardoqueu também. E aí, quando você tem essa sabedoria e é capaz de discernir o mal do bem, né, você precisa de outra coisa, de coragem para fazer o que é certo, né? Então, isso aqui é o caminho mais fácil, mas é mal. Não posso fazer, né? Hombridade para não fazer o mal. E coragem para fazer o bem. O que eu preciso fazer é isso aqui. Pera, mas isso vai custar, pode custar o meu pescoço, né? Pode custar a minha vida. Então, além de sabedoria, hombridade, né, decência, justiça, você precisa de coragem para fazer o que precisa ser feito. Né? E isso tudo está disponível em Deus. Né? Deus faz do maior covarde o maior corajoso, se estiver com ele, né? Então, o Deus que dá sabedoria também dá coragem, também, né, dá estratégia, senso de justiça e tudo mais. E aí foi o que Esther decidiu fazer, né? Mardoqueu apresentou a situação para ela. Era estranho que ela não soubesse desse decreto, né, de genocídio. É até bom a gente falar disso também, né? Hoje é uma palavra muito batida, né? Genocídio é a tentativa, o esforço, né, de alguém em uma situação de poder para exterminar todo um povo, toda uma etnia, toda uma raça, né? Era o que estava em curso aí, né? A tentativa do extermínio de uma raça inteira. Isso se chama genocídio, não tem outra coisa, né? Então, era o que estava acontecendo, e aí ela toma conhecimento e assim, Mardoqueu se adianta. Você pode pensar, né, que por estar no palácio você estará segura. É muito claro lá, qualquer judeu, né, poderá ser, qualquer um terá direito de fazer isso, né? Estará protegido, amparado por lei, né, se pegar um judeu e jogar ele do penhasco abaixo, né? Então ela não estaria salva, não estaria segura nem no palácio. E aí agora precisa fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu estou próxima do rei. Tem 30 dias que ele não me chama, que a gente não se vê. Mas ele está logo ali, né? Eu posso arriscar o meu pescoço e ir lá. Então a única coisa que tem para fazer é essa. E aí, assim, Deus é conosco, Deus está com a gente, né? A gente sabe que Deus é com a gente. Eu não seria rainha, não fosse a providência de Deus, mas eu não vou só chegar e fazer isso aí, né? Deus me dá a coragem para fazer, mas assim, eu preciso colocar isso diante de Deus também, né? Aí não dá para ser, já que é o que precisa ser feito, vou lá e vou fazer, meter a cara. Às vezes, né, embora seja a coisa certa, se está sendo feito sem oração, está sendo feito errado. Alguém que anda com Deus faz tudo com oração. A gente aprende isso a duras penas. A gente aprende isso em algum ponto da nossa jornada com Deus, a gente aprende isso. Se eu estou fazendo sem oração, estou fazendo errado. Mas é a coisa certa a fazer, mas não teve oração, né? Pode dar tudo errado, pode desandar tudo, né? Eu preciso, para eu estar com Deus e fazer as minhas escolhas com Deus, eu preciso estar em constante oração. E isso demora, né, professor, para entender a voz de Deus, saber que é a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus. Isso não é assim, no estalar de Deus. Isso exige posicionamento e exige também tempo na presença de Deus. Tem que investir tempo.
A sinopse do capítulo 2 é essa. Antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Professor, nosso tempo está limitado, muito limitado. O ponto 3 é o capítulo 3 e nós fechamos a nossa lição. O plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Ponto 1. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs a sua veste real e foi ao pátio interior na casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Ainda o ponto 2, estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para o coração, para a corajosa judia. Claro, o coração dela também. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal. Como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther, e qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão, a gente viu isso em Marcos capítulo 6, versículos 21 a 23. E por fim, em sintonia com Deus, as circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas convidou para um banquete junto com Ramã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida Assuero e Ramã para outro banquete no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. O que é uma vida de oração e jejum, professor? Ela poderia ter falado de primeira? Poderia, mas iria despertar talvez um desinteresse do rei. Não, já falei, já está resolvido, pronto, acabou, vai fazer isso aí. Mas ela foi com prudência. Deu um banquete, na noite seguinte um outro banquete, e no terceiro dia ela falou o plano. Esse é o assunto da próxima lição. Mas fechando aqui, professor, a gente vê aí prudência e preparação para a ação, estendendo o cetro, e em sintonia com Deus. Mas o que eu quero destacar aqui mesmo é a prudência, preparação e ação. Não quer dizer só que você tem o poder, que você tem a autoridade para fazer, que você pode fazer a qualquer momento. Por isso você tem que estar alinhado com Deus. Se estiver alinhado, você vai agir no tempo certo, no tempo de Deus, vai ter a resposta certa, que é a resposta de Deus, e vai ter a solução certa, que é a solução que Deus vai dar. Deus tem o tempo perfeito, o timing perfeito, preciso. Se a gente tentar dar uma forcinha, deixa eu ajudar, que Deus está demorando demais. Tem outras histórias bíblicas que demonstram que isso não é uma boa ideia, então a gente precisa fazer tudo com oração por isso, dependência de Deus, dependência do seu agir, da sua providência, da sabedoria dele, da sua instrução. Você 3 dias em oração, em jejum, em consagração, em humilhação diante de Deus, isso propicia um ambiente de ação de Deus mais sensível. Você fica mais sensível ao agir de Deus quando você está nesse nível de entrega, e aí fica mais claro na mente, na visão, das coisas que você está tendo, que a gente enxerga o mundo não como o mundo é, a gente enxerga o mundo como nós somos. Então a minha visão de mundo pode ser muito diferente da sua visão de mundo, mas quando isso tudo está alinhado com a visão de Deus, aí todos estamos vendo a mesma coisa, é o que Deus está vendo,
Deus está vendo isso para nós, Ele está vendo isso no nosso futuro, né? E está muito claro as promessas de Deus para o seu povo, né? E tanto o que Deus já fez pelo seu povo, quanto o que Deus vai fazer pelo seu povo, é muito claro nas Escrituras, né? Então, essa clareza é essencial para decisões mais acertadas, né? E para finais de história mais felizes, né? Isso é essencial, essa clareza do que Deus tem, do que Deus faz, de quem Deus é. A sinopse do ponto 3, a gente encerra aqui. Esther teve prudência, preparou-se e agiu para dirigir-se ao rei. Professor, não tem um passo a passo para isso não. Você faz assim, agora vai assim, agora é assim que vai dar certo, não. Mas o caminho para a gente ter vitória a gente já sabe. Oração, jejum, dependência de Deus. Agora, para cada caso, Deus tem uma ação diferente, né, professor? Por exemplo, com Esther, Deus agiu dessa forma. Com Ruth já foi diferente. Com N personagens da Bíblia, nós vamos ver Deus agindo na sua multiforme graça. Agora, com Esther, foi uma ação muito imediata e muito providencial e necessária para aquele momento, porque senão ia exterminar todo judeu, né? Você vê que ela teve sabedoria de Deus, né? E Deus clareou a visão dela pelas suas atitudes. A gente vai ver nas próximas lições aí, né? Esse banquete e tudo mais. Mas olha só, tudo isso aí foi muito arriscado, né? O fato de entrar na presença do rei sem ser chamado era arriscado, mas tinha mais riscos ali. Olha, esse rei, né? Ele é companheiro de copo, né? Bebia lá o seu álcool, né? Junto com o cara que está planejando esse genocídio todo aí. O cara que está planejando isso é assim com o rei, né? Ele é o cara do rei, né? Ele depois do rei, ele é o cara, né? Então, ela está arriscando o pescoço e, assim, não só indo, né, batendo de frente com essa lei que existia, né, de ninguém falar com o rei, mas também por causa da proximidade de Ramã com o próprio rei, né? Aquele que é a maior ameaça é o maior amigo do rei. E aí como é que faz, né? Ela se arriscou o tempo todo. E aí ela vai propor um banquete com esse camarada, olha só. Mais arriscado ainda. Tem hora que parece que a gente vê história se repetindo, professor. E a gente vê que Deus cuida até hoje das nossas vidas, da história, cuida da igreja, cuida de tudo. Não precisa desesperar, é só confiar no Senhor, né? Professor, nós encerramos aqui, vamos voltar, se Deus permitir, na semana que vem com a lição 11, a humilhação de Ramã e a honra de Mardoqueu. Por fim, a lição 12, o banquete de Esther, a denúncia e livramento. E a última lição, Esther, a portadora de boas novas. Professor, obrigado por hoje. Amém. Deus te abençoe e nós vamos seguir firme em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais essa lição. Te convidamos a participar com a gente de uma lição presencialmente que acontece todos os domingos de 8 às 10 da manhã em qualquer igreja evangélica Assembleia de Deus, ADEC. Você é o nosso convidado especial. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Até lá.